Meus amados irmãos e irmãs, boa noite. Gostaria de saudar você que nos assiste nessa noite com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iniciamos o culto de celebração da Igreja Presbiteriana de Batovi e a palavra do nosso Deus na primeira carta de João, capítulo 1, a partir do verso 5, traz uma palavra que nos traz uma esperança sobre o perdão, uma esperança sobre a comunhão que precisamos ter como povo de Deus. E o texto diz assim, na palavra do nosso Deus: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, o sangue de Jesus tem poder para nos purificar, para nos santificar e para transformar o nosso viver. Então, essa é a nossa esperança para o nosso dia a dia, desde que sejamos sinceros, humildes e reconheçamos que realmente pecamos, falhamos e carecemos da graça, do amor e do perdão de Deus. Então convido você e sua família para orarmos nesse momento, pedindo que mais uma vez o Senhor Jesus venha, por meio do seu sangue precioso, nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, muito obrigado pelo privilégio de nos reunirmos mais uma vez, mesmo de forma online, para ouvir a Tua palavra, para orarmos e para deixarmos o nosso louvor e a nossa adoração diante do Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado para com as nossas famílias, mesmo nesse tempo de pandemia, a Tua graça, o Teu poder tem nos dado a capacidade de, mesmo diante de tantas lutas e dificuldades, confiarmos sempre no Senhor. Pai, mais uma vez viemos também diante de Ti, reconhecer que precisamos do Teu perdão, da Tua graça, da Tua paz que excede todo entendimento. Pai, perdoa os nossos pecados. Nós reconhecemos que somos pecadores, que falhamos, e que necessitamos que Jesus Cristo, por meio do seu sangue precioso, nos purifique de todo pecado e de toda injustiça. Nós cremos que na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e foi um sacrifício perfeito e único que nos conduz à comunhão com o Pai e à comunhão uns com os outros. Continua, Senhor, preservando o Teu povo, por meio do perdão, da graça e da Tua paz que excede todo entendimento. Muito obrigado, nós louvamos ao Senhor, no nome santo, amável e precioso de Jesus. Amém. Salva
Gostaria de convidar você e sua família para que nós possamos meditar nessa noite no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos de 18 a 20. O livro do profeta Isaías é um livro muito importante da palavra de Deus. A maioria das profecias que estão citadas no Novo Testamento estão nesse livro de Isaías. E o texto lá de Isaías capítulo 1, versículos de 18 a 20, trazem para nós o profeta anunciando o convite da graça de Deus para nossas vidas, para o povo de Israel. E o texto lá diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, o contexto histórico da vida de profeta, que é a vida de Isaías. Isaías viveu nos reinos de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que foram reis de Judá. O livro de Isaías foi escrito cerca de 730 anos antes de Cristo e traz para nós diversas profecias maravilhosas. Nós temos diversos textos do livro de Isaías, como Isaías 53, que fala do servo sofredor, Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar, Isaías 64, Deus trabalha por aquele que nele espera. Então, o profeta Isaías, o próprio nome dele já significava a sua mensagem. O nome de Isaías significava o Senhor salva. E Isaías é considerado, sim, ele que está nesse grupo de profetas maiores, onde se encontra Jeremias, Daniel, Ezequiel. Então, Isaías é considerado o profeta dos profetas. E muitos comentaristas consideram Isaías aquele praticamente que é o quinto evangelho. Então Isaías é um profeta evangélico por causa de tantas referências proféticas sobre a pessoa e a missão de Cristo. Nós sabemos que a vida de profeta, ela não é fácil, se ele é enviado pelo Senhor, mas foge de proclamar a mensagem que foi enviada pelo Senhor, como Jonas. Ele pode virar comida de peixe, pode ser vomitado na praia. E se ele fala a verdade e condena o pecado, ele pode perder a cabeça, como João Batista no reino de Herodes. Então, a vida de profeta é uma vida difícil. Então, quando nós lemos o livro do profeta Isaías, nós podemos perceber uma divisão nele. No capítulo de 1 a 39, Isaías está falando do juízo e do julgamento de Deus, tanto em relação ao povo de Israel, ao povo de Judá, como em relação às nações que estavam em volta do povo de Deus. E dos capítulos de 40 a 66, Isaías já anuncia o consolo para o povo de Deus. A partir do capítulo 40, ele inicia lá, dizendo: consolai, consolai o meu povo. Então ele anuncia a redenção, anuncia que Deus veio para consolar o seu povo. Então são 66 capítulos que falam ao mesmo tempo de julgamento e redenção, caminhando lado a lado na vida do profeta. Então a vida de profeta é uma vida onde ele deve anunciar a palavra do Senhor. E anunciando a palavra do Senhor, como ele faz no capítulo 1, nos versículos de 18 a 20, o profeta anuncia que a graça de Deus supera a condenação. A graça de Deus supera a condenação
porque a misericórdia de Deus sempre vai triunfar sobre o juízo. Então, a primeira parte então desse capítulo 1 de Isaías, ele faz um retrato que traz a mensagem de condenação em relação ao povo de Israel. Então ele recebe uma visão. O capítulo 1, versículo 1 diz que é a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Fala dos dias aqui que ele vivia, que era o tempo do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então o profeta ele traz uma mensagem de condenação do pecado daqueles que abandonaram o Senhor. Então o profeta sempre começa com a seguinte expressão: assim diz o Senhor, ou veio a mim a palavra do Senhor. Isso é muito interessante, porque a mensagem do profeta pertence ao Senhor e antecede a missão do profeta. É interessante porque Isaías recebe o chamado no capítulo 6, quando ele tem a visão do Senhor no templo, mas a mensagem antecede o profeta. O profeta tem que obedecer a mensagem que vem de Deus. Nós devemos anunciar aquilo que é da parte do Senhor para a vida das pessoas. Então a mensagem de Deus, ela existia antes do profeta, e essa mensagem de Deus condena o pecado da nação de Israel. E a denúncia principal contra o povo de Israel, de Judá, é a violação da aliança com Deus. Um pecado que contaminou toda a nação. Então o chamado do profeta é para anunciar que Deus tinha criado filhos, que era o povo de Israel, os engrandecido, mas eles haviam se revoltado contra Deus. E é interessante o versículo 3 também, porque ele diz: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isso é muito interessante, porque às vezes parece que os animais entendem mais têm mais sensibilidade sobre muitas coisas do que muitos seres humanos. É interessante aquela foto que mostra uma pessoa atravessando a pista fora da faixa, enquanto o cachorrinho está passando na faixa, esperando o sinal abrir para passar na hora certa. Então muitas vezes o ser humano ele se torna pior que o próprio animal. O animal às vezes é mais inteligente que o próprio ser humano. Então é isso que o profeta está dizendo aqui, palavra de Deus para o povo, que eles deveriam voltar para o Senhor. Então Isaías recebe então esse chamado do Senhor para denunciar essa violação da aliança que Deus tinha com o povo. O pecado contaminou toda a nação. Versículo 4 também diz: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então uma situação muito triste. Um povo que foi libertado por Deus, um povo que foi abençoado pelo Senhor com a terra prometida, um povo que Deus esteve sempre abençoando, se voltou contra o Senhor. Então nós, como povo de Deus, precisamos tomar cuidado, porque recebemos um presente muito grande, que é a salvação em Cristo Jesus. Então nós devemos saber que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e não devemos desistir de seguir a Cristo. Então eles são denunciados como um povo que estava esquecendo do Senhor. E esse pecado, ele não somente contamina a nação, mas afeta também de forma individual as pessoas. Os versículos 5 e 6 dizem aqui: porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo, desde a planta do pé
até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Então, o pecado havia contaminado não somente a nação de forma coletiva, mas as pessoas também de forma individual. É sempre importante lembrar que todo pecado, ele não só atrapalha a nossa vida de forma individual, mas ele prejudica também o que é comunitário, a comunhão entre as pessoas. Então esse pecado que afetou de forma individual era um pecado tão sujo e cruel de abandonar o Senhor, que eles foram comparados no versículo 9 ao povo de Sodoma e Gomorra, cidades condenadas à destruição por meio do fogo. E esse pecado deles, que os havia levado a ser comparados por Deus a Sodoma e Gomorra, afetou a nação de forma coletiva, afetou as pessoas de forma individual e afetou também a vida religiosa do povo de Israel. O texto diz que, mesmo eles vivendo longe do Senhor, eles ainda queriam trazer seus sacrifícios, mas sacrifícios que não representavam a vida deles. O Senhor diz no versículo 11: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? O texto também no versículo 12 mostra para nós qual que era a condenação desses sacrifícios. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Então não adiantava eles sacrificarem no altar se a vida deles era vazia, se eles não queriam estar ali para ter uma vida transformada realmente pelo Senhor. E Deus também, apesar das ofertas, apesar das festas religiosas, não suportava a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então, a palavra de Deus diz que Deus havia aborrecido o povo de Israel. Ele estava cansado de ver aquele povo cultuando ao Senhor, sem ter uma vida de santidade diante do Senhor. Então a iniquidade associada com o ajuntamento solene estava se tornando uma atitude pesada e sofrível para Deus. A palavra de Deus diz que todo aquele que professa o nome do Senhor deve se apartar da injustiça. Com certeza, quando aquele povo orava, o céu se fechava para eles, se tornava como bronze. Eles precisavam urgentemente se limpar, se purificar diante de Deus, porque além dos problemas religiosos, as consequências eram também terríveis para aqueles que viviam oprimidos também. O texto no versículo 16 diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então, a iniquidade era tão grande no povo de Israel e Judá, que eles haviam esquecido o direito dos que eram mais fracos, daqueles que eram defendidos por Deus, o órfão e a viúva. Martin Lloyd Jones diz que apenas conhecemos o tamanho da salvação que recebemos quando sabemos também a extensão do nosso pecado. Nós só podemos valorizar tudo que o nosso Salvador fez quando lembramos que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós precisamos desse reconhecimento. E o convite da graça de Deus, ele é tão maravilhoso, porque ele expõe o pecado, como expõe aqui o pecado da nação, o pecado individual, o pecado religioso,
mas Ele concede também a solução que pertence a Deus e tem por nome graça, o favor que nós não merecemos. Nós estamos hoje servindo ao Senhor, porque a graça de Deus veio em nosso favor em primeiro lugar, apontando para Cristo, mostrando o tamanho do nosso pecado, que esse pecado merecia a morte, o salário do pecado é a morte. Então a igreja precisa tratar o pecado como algo muito sério e que compromete nações, pessoas e todos os tipos de relacionamento. O pecado é uma mancha que não sai pelos esforços religiosos e aumento das ofertas e orações, como o povo de Judá, o povo de Israel estava fazendo. O Senhor diz aqui: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Venham ouvir o convite da graça. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ou vermelhos como o carmesim. Então o pecado, ele mancha de uma forma muito grande a nossa vida. E é a graça de Deus que trata o pecado, então, com seriedade e sacrifício de vidas. É a única que pode fazer uma limpeza para que a vida seja renovada e venha novamente a fluir de Deus e não dos esforços e méritos humanos. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Apenas o sacrifício de Cristo pôde nos limpar de todo o nosso pecado. Então o profeta que anuncia a graça que supera a condenação, mostra em primeiro lugar a condenação, mas também traz a solução para o pecado do ser humano. A mensagem do profeta, por isso que a vida de profeta é tão difícil, não fala simplesmente de amor. O falso profeta, ele adora falar de amor, mas muito raramente ele vai falar sobre a santidade, a justiça e a ira de Deus. E só por isso já faz ele se tornar um falso profeta. Então, quando a pessoa anuncia apenas o amor de Deus, mas se esquece da santidade de Deus, essa pessoa está anunciando uma mensagem que não representa a palavra de Deus. E é interessante porque Jesus, no capítulo 11 de Mateus, também diz para o povo: vinde após mim, venha para mim e eu vou trazer para você a salvação. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, então Deus está sempre convidando o ser humano para que ele possa ser transformado por Deus. Então o profeta diz: vinde, pois, e arrazoemos, porque é uma palavra que vem do Senhor. Então Isaías fala de graça que trata o pecado e o transforma em glória para Deus e transformação do homem. Ele fala de pecado e juízo, mas ele apresenta com autoridade que o nosso Deus é um Deus de graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é apenas um texto de Romanos, mas é uma mensagem que percorre todas as escrituras sagradas, e que o povo de Judá, o povo de Israel, conhecia muito bem. Então a vida do profeta mostra que o pecado tem que ser tratado de forma séria, porque aponta para a graça de um Deus santo e justo. Mas com certeza, se nós aceitarmos a graça de Deus e reconhecermos que somos pecadores, o convite da graça do Senhor vai nos conduzir ao arrependimento, ao perdão e às bênçãos do Senhor. O texto diz
que os pecados que eram como escarlata se tornarão brancos como a neve. E ainda que eles fossem vermelhos como o carmesim, se tornariam brancos como a lã. Então o desafio que nós temos como povo de Deus é reconhecer que o mesmo Deus que traz o juízo, que traz a condenação, pode oferecer para nós o convite da graça do Senhor, que é o único meio de que o homem pode ser justificado diante do Senhor. Então é sempre Deus quem vai tomar a iniciativa. Por isso a palavra de Deus precisa ser anunciada de forma integral, para que as pessoas escutem, não apenas sobre o amor de Deus, mas também sobre a santidade do Senhor. Então o nosso desafio para essa semana, o nosso Deus nos desafia a aceitarmos o convite da graça e a necessidade de uma vida com santidade. Quanto mais eu experimento da graça, quanto mais eu me santifico, mais eu experimento um relacionamento íntimo e próximo ao Senhor. O povo de Judá havia se esquecido do Senhor. Então, se eu me achegar diante do Senhor por meio da sua graça, eu vou conhecer melhor a vontade do Senhor. Eu vou ter comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus, ela deve produzir em nossa vida, durante essa semana, atos de justiça e compaixão, que revelam que nós fomos agraciados pelo perdão e pela bondade do Senhor, por sua graça, a ponto de queremos oferecer essa mesma graça que recebemos para aqueles que necessitam do Senhor, principalmente os mais frágeis e carentes de ajuda. No tempo de Isaías eram os órfãos e as viúvas. Hoje, como igreja, nós precisamos ter um cuidado especial com crianças e idosos, que são os mais frágeis da nossa sociedade. Precisamos então, assim como Jesus, oferecer graça para os pecadores que necessitam do Senhor. Então, se a graça faz parte do meu viver, eu realmente vou oferecer ela para as pessoas, não diminuindo o tamanho do pecado das pessoas, mas dizendo sim que há solução para qualquer tipo de pecado, porque Jesus Cristo, o seu sangue é tão precioso e santo que é capaz de purificar o mais vil pecador. Então, que a graça de Deus possa estar sobre a nossa vida nessa semana, para que nós venhamos a escutar o convite da graça, sem minimizar o pecado, mas reconhecendo que precisamos tratar aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Então, que a graça continue sendo anunciada, porque é ela que supera, é a única que tem poder para superar a condenação. E que assim Deus nos abençoe. Louvores ao Senhor que nos
milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem a honra e o louvor. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Oh, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempiternas do Redentor sem par, com vozes de vitória seu nome proclamai, mil vezes mil louvores a Cristo tributai. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos nessa noite de ouvir a Tua Palavra. Nós queremos realmente aceitar, Senhor, o convite da Tua graça, a Tua graça que transforma o nosso viver, a Tua graça que tira todo o nosso mérito e aponta para Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que foi até a cruz do Calvário para morrer em favor dos pecadores, dos quais nós somos os principais, Senhor. E necessitamos que o Senhor venha trazer o arrependimento, o perdão e a graça do Senhor para nos conduzir durante essa semana na direção da Tua vontade. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, para que possamos sempre viver em comunhão com o Senhor. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Supre tudo aquilo que nós carecemos e necessitamos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua graça. Essa é a oração que nós fazemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e que a comunhão, o conforto e a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, sobre a Igreja Presbiteriana de Batovi e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Então Deus possa nos abençoar e tenhamos uma semana abençoada debaixo da graça de Deus. Deus abençoe todos.